E quando a gente fala se essa questão do Dharma tem a ver com o caminho certo ou não, você se sente que está no caminho certo, sente que os sinais estão te levando para o caminho que você quer conquistar? Ou de repente, o seu padrão de vida, os seus ciclos de vida têm uma direção no qual você está consciente do que está acontecendo, ou você apenas está repetindo alguns padrões já do passado, que vem acontecendo, que vem por muitas vezes trazendo acertos, mas por vezes trazendo erros e que estão levando você a não encontrar o seu Dharma. Ou de repente, você vive essa verdadeira essência de vida, ou então está gerando o que a gente chama de expectativas erradas. Essas 3 perguntas são justamente provocativas para que você possa, de novo, ter a consciência de qual é o seu Dharma, qual é a sua missão de vida, e para na semana que vem, aí você volta aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o outro lado, que é o Karma. Quando a gente fala sobre Dharma, e isso nos vários conceitos hinduístas, budistas e até mesmo os conceitos mais ocidentais que acabaram bebendo das fontes orientais, o Dharma é o grande propósito. É aquilo que realmente aponta para a nossa essência de vida. E muitas vezes, até pela nossa correria do dia a dia, os nossos diversos compromissos, a gente acaba, por vezes, se conectando há missões de vida que podem nos levar ao nosso Dharma ou tirar do nosso Dharma. Porque, por exemplo, quando a gente pergunta, principalmente para uma criança, o que você deseja ser quando crescer? Em geral, a criança vai responder uma profissão, uma atividade, não é? Muitas vezes até pelos novos tempos, antigamente falava assim, quero ser jogador de futebol. Hoje em dia, quero ser streamer, quero ser uma determinada profissão que a criança acaba se conectando como um herói, como uma heroína. Agora, tudo isso, além do propósito, está ligado muitas vezes a um campo de vocação. Vocação do próprio vocare mesmo, daquilo que é o chamado, ao qual você está sendo chamado e chamado para viver a sua vida. E por que eu estou trazendo esse assunto justamente nesta manhã? Porque quando nós precisamos entender o nosso Dharma, quando a gente se depara na reflexão de qual é o meu Dharma, de como aquilo pode fazer sentido. E, de novo, fazer sentido, muitas vezes, causa dor. Fazer sentido nos leva a nos mexer, nos leva a provocar mudanças na nossa vida. E tudo isso nem sempre a gente está disposto e disposto a fazer. Porque toda mudança requer sendo aqui até redundante, uma mudança de padrão. A toda alteração de rotina exige um preço a se pagar. Quando eu quero encontrar realmente e levar toda a minha vida na direção do meu Dharma, do meu propósito, da minha vocação, muitas vezes nos atendimentos que eu faço, às vezes a pessoa fala assim, poxa, Paulo, mas eu já tô... É o termo que a pessoa usa, tá bom? Eu já tô velho para isso. Não tá não. Sabe por que não está? Sempre é tempo de pegar a sua vida e levar para o seu Dharma. Sempre é tempo. E esse tempo, que na verdade um tempo cronometrado aqui, que o homem, o ser humano em sociedade acabou criando, esse tempo para o Dharma ele não existe. Esse tempo cronometrado em segundos, minutos, horas, dias e assim por diante nos diversos ciclos, ele não existe, porque o Dharma está ligado a um ciclo universal, a um ciclo que no próprio mapa a gente acaba vamos dizer, fazendo uma cronoanálise ali naquele tempo do ciclo planetário, do ciclo de cada planeta, do ciclo de cada luminar. E isso é importante a gente ter a clareza, porque muitas vezes, como eu trouxe aqui, sem nenhuma maneira de ser etarista, as pessoas mais jovens acabam tendo mais tempo de errar para pegar a sua vida e levar para o seu Dharma, levar para o seu propósito, fazer sentido na vida. E muitas vezes as pessoas que já têm uma idade e se consideram de alguma maneira mais velhas, acabam entendendo que não tem mais tempo. Porém, como eu reafirmo, sempre é tempo de pegar a sua vida e levar a uma direção deste propósito. E por que levar então a este propósito? Porque é ali que a realização da vida acontece. E um dos grandes males do mundo, tirando todas as patologias e doenças psicológicas, físicas que acabam acontecendo, uma delas é a não realização do nosso Dharma, do nosso propósito.
Mas, Paulo, como é que eu vou descobrir isso, não é? Como é que eu vou entender que esse Dharma, que essa expressão da minha essência e justamente dando uma expectativa no mundo em que eu vivo, então nós teremos ali 8 bilhões de pessoas levando suas vidas para o Dharma? Sim, e seria um mundo muito melhor, não é? Muito melhor para se viver. Por quê? 8 bilhões de pessoas do mundo levando a sua vida para o seu Dharma, a gente não teria tantos desencontros, não teriam tantos embates, tantas guerras, tantas disputas por espaços que não fazem sentido. Porque por diversas vezes, tente lembrar, você disputou espaço que não era seu, você disputou locais que não eram para você, mas por alguma questão, por algum motivo, você foi levado e se deixando levar para aquela missão, para aquele propósito, mas no qual não era seu. Era talvez de outra pessoa, de um outro tempo, de um outro ciclo. E por isso que, quando a gente traz o conhecimento astrológico para que eu possa encontrar o meu Dharma, eu vou identificar aqui, por exemplo, alguns pontos. Primeiro deles, o seu Sol. O seu Sol, que é o seu ego ativo, o seu propósito, a sua identidade. E esse é o que mais as pessoas se conectam. Por quê? Quase todo mundo sabe qual é o seu signo, não é? Se eu perguntar agora qual é o seu signo, você sabe. Então você sabe que aquela identidade primeira, ela acontece na sua vida, ela está presente. Portanto, essa primeira pecinha do quebra-cabeça é importante para você entender o seu Dharma, o seu propósito, sua vocação e levando sua vida para fazer sentido. Porém, uma segunda pecinha que é extremamente importante, que é a Lua, que fala do nosso ego receptivo, nossas emoções e principalmente e essencialmente de algumas necessidades internas que nós temos, todos nós temos. Não importa se a sua lua está num signo de ar, de água, de fogo, de terra, cada uma dessas luas vão ter expressões diferentes, porém essas necessidades, elas existem. Essas necessidades emocionais podem acabar te levando ao encontro do Dharma ou até te tirando. Então imagina quanto tempo você acaba economizando, quanto tempo você acaba otimizando para justamente ir ao encontro deste grande sentido da própria vida. Outro ponto importante do mapa, que muitas pessoas acabam conhecendo, que é o ascendente. O ascendente, que é essa conexão com o mundo exterior, com as pessoas e até um pouco da nossa saúde física, é, na sua essência, o ponto de caminho da evolução, porque para onde a gente também leva alguns dos nossos interesses. Então a gente vai somando algumas peças e cada um desses conhecimentos, que eu tenho certeza que você pode ir lá no meu Instagram e visitar e perceber como que isso acontece na sua vida, vão te conectando para um caminho evolutivo, vão te conectando para um desenvolvimento pessoal e com muita certeza que eu trago para você, você acaba de alguma maneira gerando novos questionamentos, porque o pior do questionamento, que muitas vezes eu me deparo nos atendimentos, é quando a pessoa não tem resposta. Ela não tem resposta. Ela está com um questionamento há meses, há anos, e ali, remoendo aquele questionamento. E a grande graça da vida também, além de nós termos respostas para os nossos questionamentos, é gerar novos questionamentos. Porque ao gerar novas questões, novos questionamentos, novas dúvidas de vida, eu evoluí um passo, eu evoluí um degrau naquela vida. Outro ponto importante do mapa que muito provavelmente você já ouviu falar, que é a casa 10, o meio do céu, que é justamente levando a minha vida para planos futuros, para contribuições para essa grande carreira ou para o mundo em si. Um dos propósitos que a gente acaba tendo na vida, que eu até trouxe no começo do programa, não é? O que você vai ser quando crescer? A gente acaba dando uma profissão. Muitas vezes, quando criança, nós falamos ou de alguma atividade profissional, uma profissão, não é? Agora, fazer o que com aquela profissão? Porque mesmo dentro da profissão, a gente pode se realizar de diversas maneiras, não é? A nossa profissão, ela se depara no começo do expediente, com atividades profissionais, rotinas, depois ali interagindo provavelmente com alguns colegas de trabalho e, ao final do dia, voltando para nossa casa ou para algum local onde, novamente, no dia seguinte, a gente repete aquele ciclo.
Porém, muitas vezes as pessoas até indo ao encontro do seu Dharma, do seu propósito, mas tendo carreiras que não fazem sentido com isso, é esse grande antagonismo, onde eu estou tentando levar a minha vida, esse grande transatlântico da vida, para uma direção do Dharma e muito provavelmente a minha profissão, a minha carreira está me tirando desta direção e gerando um grande esforço, o esforço físico, mental, espiritual, para uma condição que seria mais fácil de resolver. Talvez você esteja se perguntando, não é? Bom, Paulo, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou, de repente, abandonar a minha carreira? Claro que não, não é? Os boletos chegam, as contas estão aí para pagar, mas a grande evolução que eu posso apontar no seu caminho é a seguinte: se você está numa atividade profissional, se você está numa profissão, você está numa carreira e você percebe que aquele local, que aquela carreira não está conectada com a sua essência, com o seu propósito, com o seu sentido de vida, com o que chamamos de Dharma, procure agregar em outras fases da vida, em outros momentos, aquilo que pode te levar. Porque, novamente, fazendo aqui um grande simbolismo da vida. A vida é um transatlântico, não é? Gigante, um grande navio. Você não vai dar cavalinho de pau com esse transatlântico, não tem como. Porém, você pode, de alguma maneira, ir fazendo mudanças pequenas de direção e de movimentos que te levem a esse novo sentido de vida. Um dos planetas que está no mapa e que trazem também um grande simbolismo desse Dharma, que é Júpiter. Fala da expansão, do crescimento, da evolução, das conexões com a espiritualidade e as filosofias de vida. E isso tudo nos ajuda a entender esse Dharma, porque quando eu estou conectado a uma filosofia de vida que me leve a esse caminho evolutivo, obviamente, eu tenho certeza que você aqui, ouvinte do meu programa, tem esse grande esclarecimento. Não é um caminho fácil, não é um caminho imediato, não é um caminho mágico, mas é um caminho recompensador, é um caminho evolutivo que a gente vai curtindo a viagem, a gente curte a jornada, a gente não está preocupado com o resultado final. Quem gosta de astrologia, tarô, ciências herméticas e outras filosofias de vida, sabe desse grande acontecimento que é curtir a jornada, curtir cada momento, curtir cada degrau, cada passo. Claro, objetivando esse sentido final, mas eu não vou esperar para ser feliz lá no final. Eu serei feliz quando eu estiver lá, quando eu tiver aquilo. Não, eu vou curtindo a jornada, eu vou curtindo cada momento, eu vou curtindo cada etapa, eu vou valorizando os encontros com as pessoas, eu vou valorizando o meu próprio encontro, porque essa é uma das grandes mágicas da vida. Já trouxe esse conhecimento aqui, mas é uma frase que eu gosto de repetir porque faz sentido também para este programa. Quem olha para dentro, desperta. Quem olha para fora, muitas vezes apenas sonha. Eu sonho com aquilo, sonho com isso, sonho com aquele, com aquela. Eu estou exteriorizando aquela condição. Pode sonhar, não tem problema, é muito gostoso sonhar. Agora, quando é que você olha para dentro de todas essas condições internas nas quais você pode ter grandes dúvidas e vai fazer esse movimento de despertar? Isso é extremamente importante, justamente para você ter melhores sentidos de vida. Continuando, então, como encontrar o meu Dharma? Existem alguns sinais. Por exemplo, você está sentindo vazio de vida, cansaço físico, emocional, psicológico, está sentindo que é uma falta de sentido da vida como um todo? A gente precisa sempre ter instrumentos que nos apontam, placas que nos apontam. Então, por isso que o mapa astral, as consultas de tarô são como sinais simbólicos que te levam em direção a essa missão de vida, esse Dharma. E aí tudo acaba fazendo sentido, tudo acaba te levando ao melhor propósito, tudo acaba tendo as explicações para aquelas questões que de repente já não fazem mais sentido. Você precisa de novas questões que te movimentem, que te levem ao encontro daquilo que precisa ser feito. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: Paulo, eu preciso encontrar um trabalho que eu ame. Claro, isso é muito bom, não é? Mas e se você não encontra? Você vai esperar isso até quando? Se o trabalho que você faz é um trabalho importante, digno, que te paga lá um determinado valor para você também ter seus compromissos financeiros,
Então você tem que usar, de repente, um contraperíodo para novos propósitos, para novos encontros, para retroalimentar toda essa vontade, todo esse empenho que acaba tendo na vida como um todo, não é? Aproveitando aqui, mandar um grande abraço a todos os irmãos da loja Conde de Saint-Germain. Ontem fiz uma palestra lá falando sobre astrologia, muito bem recebida, então um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos da loja e sempre agradecendo o espaço de vocês. Fazer também um convite, agora maio temos a 21ª Convenção de Bruxas e Magos lá em Paranapiacaba, como todo ano, estarei lá no dia 30 de maio, sábado, meio-dia, fazendo uma palestra sobre mapa astral e o campo quântico do tempo. Eu quero você lá na minha palestra, sábado, 30 de maio, 12 horas, lá na convenção. É muito fácil chegar, muito tranquilo, toda uma estrutura para te receber. A cidade está linda, está maravilhosa e assim com outras palestras também, outras atividades. Então, quero a sua companhia lá para poder assistir a minha palestra, te dar um grande abraço também, tirar foto, né, conversar um pouquinho com você aqui, meu ouvinte, e principalmente para que essa palestra seja mais uma peça no seu quebra-cabeça, levando você para esse Dharma, levando você para esse sentido de vida, que é uma das coisas mais importantes, porque lá eu vou revelar chaves importantes, não só do mapa, como eu trouxe hoje aqui, mas como conectar esse sentido, esse ciclo da nossa vida com o campo quântico do tempo. Porque quando a gente consegue sincronizar uma coisa na outra, certamente as coisas acabam acontecendo melhor. E aproveitando também, domingo agora, Dia das Mães, então mandar um grande beijo para as minhas mamães, minha mãe Elza, a Ana também, não é? Minha mãe, minha sogra, então aproveitar um beijo para vocês, um feliz Dia das Mães, gratidão por todo o apoio, todo o amor, todo incentivo, né? Nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e que vocês também possam realizar seus sonhos e projetos e levar a sua vida para esse grande Dharma. Mais uma vez, agradecer você aqui que fez companhia comigo toda quinta-feira, 6 horas da manhã. Um grande beijo no seu coração e até mais.